Fala pessoal, na última aula nós já vimos como nós vamos usar o nosso mostrador e eu quero colocar esse mostrador na nossa dashboard aqui embaixo do faturamento, ó. Eu quero que ela veja, eu quero que a nossa cliente veja aqui no faturamento o quanto ela atingiu da meta. Mas se a gente for ver de novo, eu vou criar de novo o gráfico, um gráfico mostrador, não vou colocar dimensão e vou colocar a nossa faturamento venda sobre a nossa meta. Concluir, olha só, eu não consigo colocar aqui embaixo, né? Esse gráfico aqui mostra, é uma informação boa, mas ele mostra essa informação num espaço que ocupa metade de um gráfico, ou um terço dessa tabela, mais ou menos, ó. É pouca informação, né? Ela tem uma densidade de informação menor do que uma tabela ou um gráfico. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, eu vou em geral e vou desmarcar, mostrar o título no gráfico. Apliquei, beleza, já sumiu. No título, eu também vou tirar ele. Sumiu também, a janelinha está mais limpa. No estilo do gráfico, eu vou escolher esse estilo aqui, só que deitado. Tá? Mandei aplicar, olha só. Eu vou diminuir ele aqui só para mostrar para vocês mais ou menos qual é a minha ideia. Tá? Na apresentação, eu vou tirar mostrar a escala, não quero que mostre. E olha só, se você fizer isso aqui, já está ótimo. Você já pode colocar o teu indicador aqui embaixo e está praticamente pronto, né? Eu só vou nas cores, eu vou tirar o fundo dele, vou aplicar e lá em layout nós vamos tirar a borda. Aplica também, ó, já aumentou um pouquinho. E eu quero que ele fique na camada superior. Eu quero que ele sempre fique acima da caixa de texto que nós temos aqui em cima, tá? Se você fizer isso aqui, já está ótimo, ó. Ela já consegue ver que ela atingiu 90% da meta aqui, num espaço muito pequeno, né? Eu só vou fazer alguns ajustes nesse... Eu quero mostrar o que a gente pode fazer para mudar esse gráfico. Eu quero mudar ele. É um gráfico... Pode ser meio estranho de usar ele, mas ele é um gráfico que tem muitas possibilidades de uso. Tá? Eu vou mostrar uma dessas possibilidades. Primeiro de tudo, eu vou tirar a largura automática dos segmentos aqui. Eu vou... No segmento 2, eu vou trocar o nome para valor. E o segmento 1 vai ser o nosso preenchimento. Meio estranho, né? Mas você já vai ver por quê. O limite inferior do valor vai continuar sendo 0, tá? O preenchimento ele vai mudar de acordo com a nossa meta. Eu quero que onde está esse indicador aqui, a agulha, eu quero que a partir dela fique cinza. Vai ser o nosso preenchimento. E o valor vai subir até a agulha, entende? Como no valor não tem um limite superior, é no preenchimento que nós vamos mudar o limite inferior aqui. Eu vou abrir. E o nosso limite inferior vai ser... Você pode colocar uma expressão aqui, tá? Vai ser o nosso faturamento venda sobre a nossa meta. Ok? Eu vou mandar aplicar aqui. Você já vai dar para ver a diferença. Eu vou tirar o indicador. Agora dá para ver claramente. O vermelho está se estendendo até a minha meta. E o verde começa a... O limite inferior dele é onde a nossa meta... É onde está a nossa meta. É onde está os 90% da meta. Tá? Estamos indo no caminho certo. Outra coisa. É estranho o preenchimento ficar verde. O preenchimento, eu quero que ele fique numa cor... um cinza bem escuro aqui. Bem escuro não, tá? No meio do caminho. Olha só. E o vermelho... Aqui em cima... O vermelho vai mudar de cor de acordo com a regra da nossa cliente, tá? A regra, nós vamos clicar na cor vermelha. Em vez de ser fixo, nós vamos calcular a nossa cor. Pode abrir aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender o que é o if, tá? O if traduz para português como se fosse é um se, então é se. Aí nós vamos colocar dentro do if, abre e fecha parênteses, nós vamos colocar a condição
E aqui, depois da vírgula, depois da primeira vírgula, nós vamos colocar a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai tomar a ação 1. Ação se for verdadeira. E, se não, vai ser uma ação se for falsa. Tá? Essa vai ser a nossa sintaxe do if. No caso aqui, qual é a condição que nós queremos testar? Nós queremos testar se a nossa meta, que é o nosso faturamento venda, sobre a nossa meta, tá? Isso aqui é a nossa expressão da porcentagem da meta. Se isso aqui for menor que 0,8, ele vai ficar vermelho. Você pode colocar uma função chamada red aqui, ele vai pegar a cor vermelha, tá? Depois nós vamos mudar. Ok, então nós sabemos, nós colocamos a nossa condição, e aqui, se for verdadeira, se for menor que 0,8, ele vai ficar vermelho. Agora, coloquei uma vírgula de novo, agora é a nossa outra condição. Eu vou dar um enter aqui, porque nós precisamos fazer um outro if dentro de um if, tá? Por quê? Porque se ele tiver maior que 0,8 e menor que 0,9, ele vai ficar amarelo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se o nosso faturamento venda sobre a nossa meta for menor que 0,9, então, yellow, tá? Veja bem, se ele entrou aqui, é porque ele é maior que 0,8, ok? Então aqui já está subentendido que é entre 0,8 e 0,9. E dentro do segundo if, nós vamos fazer, se ele não é menor que 0,8 e não é menor que 0,9, então ele tem que ser maior que 0,9. Então aqui nós já podemos colocar a nossa última condição, que é o green. Ok? Recapitulando. Nosso primeiro if tem um if dentro dele. E a primeira condição é saber se a nossa porcentagem da meta é menor que 0,8. É menor? Beleza, vai pintar de vermelho e vai sair. Tá? Se não é menor que 0,8, eu vou fazer mais um teste. A nossa porcentagem da meta é menor que 0,9? Se for, vai pintar de amarelo. Se não for, vai pintar de verde. Porque nós não precisamos de mais nenhuma condição. Quer dizer que se ele não é menor que 0,8 e não é menor que 0,9, então ele é maior que 0,9. Tá? Parece complicado no começo, mas é bem simples. Nossa expressão está dando que está ok aqui. Eu vou dar um ok também. E eu vou dar um outro ok. Veja que aqui ela já ficou verde. Ele aparece um fx aqui do lado. Quer dizer que ele tem uma função para calcular a cor. Tá? Eu vou mandar aplicar. E olha só. Só vou diminuir um pouquinho a barrinha porque eu quero ela mais fina assim. Em fevereiro, nós atingimos 0,9 da meta, 90% da meta. Em junho, ficou vermelho porque nós atingimos 0,76% da meta. Tá? Só vou mudar uma coisa aqui. Eu não quero usar as funções do ClickView aqui. Eu quero usar uma função chamada RGB. Tá? Eu tenho meu vermelho, meu amarelo e meu verde aqui que são mais... não vão ficar tão fortes na tela. Então eu vou usar essa função aqui para o vermelho. RGB, ele vai dar o valor do vermelho, o valor do verde e o valor do azul. O amarelo eu também tenho aqui. Eu vou pegar minha colinha. É esse amarelo. Tá? E o meu verde é esse aqui. Você pode deixar as cores mesmo, não tem problema nenhum. Aqui eu prefiro essas cores mais leves aqui. Olha só. O vermelho ficou assim. Em maio ficou verde porque ele está acima da nossa meta. Em abril ficou em amarelo porque ele está com 89% da meta. Olha só, então agora a nossa cliente consegue entrar na dashboard dela e ver o indicador, o mostrador, dizendo para ela, ó, você está entre 80% e 90% da tua meta. Mas duas coisinhas aqui. Primeiro de tudo, esse número aqui
Eu quero que ele fique fixo com 2 casas decimais e que ele mostre em porcentagem. Assim, se ela passar o mouse em cima do nosso indicador, ele vai ficar 76,17%. Tá? Outra coisa, eu vou diminuir um pouquinho essa barra e eu vou copiar esse padrão de formatos do nosso gauge aqui. Eu vou criar um objeto de texto e eu vou fazer sum faturamento venda sobre sum meta. E eu vou fazer com que ele fique no padrão em porcentagem. Olha só, eu criamos o nosso número aqui. Você pode colocar do lado o número e agora nós podemos mexer nele. Eu quero que a cor de fundo seja transparente, claro. Eu quero que a fonte seja um pouquinho maior e que não seja preto. Eu quero que ele seja um pouquinho cinza. Eu não quero que chame muita atenção. Olha só, clica nela, diminui, joga um pouquinho para baixo. E no gauge aqui também, joga ele um pouquinho para baixo até ele se encaixar. Até dá para diminuir a fonte aqui. Agora sim, hein? Você pode... Aí, agora é questão de gosto, tá? Agora você pode mexer nesse indicador até deixar ele da forma que você quer. Mas veja só, agora ela bateu o olho e já sabe. Oh, olhe o espaço que nós estamos tomando para mostrar uma informação que é importante e que se fosse mostrar num gauge padrão do ClickView, ia tomar metade de um gráfico, ia tomar um espaço desse gráfico inteiro aqui, tá? Eu quis fazer essa aula para mostrar para vocês que nem sempre é necessário usar o que o ClickView oferece para você. Você pode fazer modificações, tá? Foi uma aula meio longa, mas eu espero que tenha tirado as suas dúvidas sobre o indicador gauge e como nós podemos usar ele, tá? Se ficou alguma dúvida, se ficou difícil de entender, manda no e-mail ou comenta nessa aula que eu vou ficar feliz em te responder, tá bom? Até a próxima aula.